Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, esse negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Gaúchos, sim senhor. Ricardo e Magali Vieira. Início do lado A. Eu nasci em Lagoa Vermelha, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tem mais ou menos 30 mil habitantes, é uma cidade pequena. E nós moramos lá até chegar a Esmeralda. Eu fiz uma faculdade indo todos os dias para Passo Fundo, viajando 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. E nessa faculdade eu conheci a Margarete Vieira, nossa querida grande diamante, irmã do Ricardo. E um dia o Ricardo foi buscar a Margarete lá na faculdade. Ele apareceu na porta em uma sala só de mulheres, porque eu fiz Belas Artes. E naquele momento eu gostei dele, comecei a conversar com a Margarete e nós arquitetamos todo o plano. Em um ano nós namoramos, noivamos e casamos. E já fazem 14 anos, agora em fevereiro completou 14 anos que a gente está casado. E nós ainda conservamos muitas coisas do início. A gente renova o nosso sonho sempre, porque a gente entende que o mais importante no relacionamento é a gente sempre estar regando, né, o amor como uma planta. Bom, eu venho de uma família também de 4 irmãos, eu sou a mais velha. Uma família normal, feliz, como todas as outras, com alguns desafios. E quando a gente casou, o Ricardo veio morar em Lagoa Vermelha. Meu pai tem um posto de gasolina na beira da estrada. Ele começou a trabalhar lá. Com o tempo, nós achamos que precisávamos aumentar um pouquinho a nossa renda. Então, nós começamos a trabalhar no restaurante que tem ao lado. E era um trabalho bastante duro. Nessa época, a minha irmã, mais jovem do que eu, ela teve câncer. Ela também casada, com 2 filhos. E foi um desafio na nossa família. Foi um momento assim que nós tivemos que nos unir muito. Nós nos aproximamos muito de Deus. E ela veio a falecer, mas nos deixou uma mensagem muito importante, porque ela nos ensinou a pensar melhor. Ela nos ensinou a dar mais valor para a nossa saúde, para a nossa vida. E nessa época, nós começamos a ler mais sobre pensamentos positivos. Nós frequentamos uma convenção, uma espécie de convenção de poder da mente. E começamos a entender o quanto é poderoso o nosso pensamento, o quanto nós podemos mudar as nossas atitudes, o quanto nós podemos controlar nossas emoções. E essa foi uma fase muito importante na nossa vida, porque nós sentimos que nós tínhamos muita saúde, uma vida inteira pela frente e muito o que fazer. E nós então dedicamos o nosso trabalho 100% lá no restaurante, trabalhando 15 horas por dia. Era um momento que quanto mais a gente trabalhasse, mais o tempo passava e a gente não ficava pensando nas coisas tristes. Então nós trabalhamos muito, mas nessa convenção nós escutamos uma palavra, uma frase mágica, que para mim fez um grande sentido. O palestrante falou que o segredo do sucesso é você estar preparado para uma oportunidade quando ela aparece. E foi em meio a isso, nós procurando alguma coisa para fazer, que nós conhecemos o negócio da Amway. Foi então a Margarete, a Marisa, o Sérgio, que moram em São Paulo, irmãos do Ricardo, que ouviram falar da ideia e nos chamaram para ir até lá num seminário. E nesse seminário nós conhecemos o grande diamante Brig Hart. E ele falou algumas coisas que tocaram muito nosso coração. E ele disse que não precisava acreditar e que não precisava entender. Ele disse, basta querer acreditar. E ele falava tantas coisas, e ele é muito engraçado e muito exagerado, e ele falava dos sonhos, e nós ficamos encantados. Eu voltei para casa com uma vontade muito grande de construir esse negócio. Comecei a me visualizar naquelas coisas que ele falava. E comecei a falar para todo mundo que era um negócio maravilhoso. E aí nós tivemos uma grande oportunidade de ir para os Estados Unidos participar de uma convenção. Isso foi em março de 92. E nós jamais vamos esquecer isso que aconteceu na nossa vida.
Foi um final de semana de sonhos que começou a nossa vida de sonhos. Nós decidimos que nós queríamos aquela vida. Nós ouvimos palestrantes contarem a sua história. Nós vimos que eram pessoas que tinham tido uma vida comum, uma vida normal, mas que tinham lutado, que tiveram a coragem de lutar e construir alguma coisa diferente. E era naquele meio, com aquelas pessoas, que a gente gostaria de viver. Então nós voltamos muito entusiasmados e começamos a falar para todas as pessoas. Antes da gente sair de casa, a gente só dizia: olha, nós estamos indo para os Estados Unidos para aprender sobre esse negócio. E quando a gente voltar, a gente vai contar tudo para vocês, a gente vai ensinar como fazer esse negócio. E muita gente ficou esperando a nossa volta e entraram no negócio. E realmente foi um crescimento muito grande. Nós tivemos a oportunidade de ter o Brig Hart lá em Passo Fundo, num seminário pequeno. E ele também conseguiu entusiasmar muitas pessoas. E foi assim que o nosso negócio começou. Quando a gente foi convidado para a segunda convenção, em novembro, descobri que estava grávida. E nessa época a gente estava trabalhando muito, nós tínhamos um filho de 4 anos, nós ainda trabalhávamos com o restaurante, nós estávamos viajando quase todas as noites e estava assim uma vida bastante complicada. E aí eu fiquei sabendo que estava grávida. Nós fomos na convenção, voltamos mais entusiasmados ainda, nós chegamos a Silver Producer nesse mês. E aí, então, começaram os problemas de gravidez. Logo eu fiquei sabendo que eram gêmeos. Eu tive que ficar um pouquinho mais em casa. E aí, então, o Ricardo teve a oportunidade de crescer mais no negócio. Porque até então era eu que mostrava o plano. Era eu que organizava as reuniões. E ele ficava mais no restaurante. Aí, nessa época, nós paramos de trabalhar no restaurante. Jogamos todas as nossas energias nesse negócio. Eu tive que ficar mais em casa. E naquela época a gente tinha na nossa sala caixas e caixas de kits de negócio e caixas de fita, e eu ficava separando aquelas coisas para mandar para os nossos downlines. Era uma experiência bastante diferente, mas foi uma coisa muito especial que aconteceu na nossa vida. Porque nessa época nós conhecemos muitas pessoas, nós conhecemos realmente o quanto é bom a gente lutar por aquilo que a gente quer. E quando os bebês nasceram, a gente já era pérola, estávamos numa situação bem mais confortável, a gente já tinha mais momentos livres, mas não tínhamos mais o plano A, e a gente tinha uma situação financeira boa, e isso ajudou muito para que eu pudesse ficar mais com os meus filhos. Mas eu lembro que foi um momento que muitas pessoas achavam que eu teria que parar de construir esse negócio, principalmente as pessoas da minha cidade, as pessoas da minha família, porque alguns falavam que eu era uma mãe desnaturada, porque eu saía com 3 meses. Quando os nenês completaram 2 meses, eu estava na convenção em Curitiba, que foi a segunda convenção que teve no Brasil. E eu estava muito dividida, porque eu queria muito, muito fazer esse negócio para ontem. E eu também amo muito os meus filhos, a minha família é a coisa mais importante para mim. E eu ouvi aquelas pessoas falarem essas coisas. Mas, por outro lado, eu tinha muitas pessoas que estavam me seguindo e eu precisava dar o meu exemplo. E eu precisava mostrar para as pessoas que era possível. E eu nunca usei os meus filhos como desculpa. E eu nunca deixei de ir em qualquer viagem, em qualquer evento que teve no nosso negócio por causa deles. Porque eu me preocupava muito com as mulheres do nosso negócio. Eu sei que a maioria das pessoas que constroem esse negócio são famílias. E eu sei o quanto é duro para as mães deixarem os seus filhos. Mas eu precisava dar esse exemplo. E foi muito, muito importante. E eu quero dizer para vocês que hoje os meus filhos, os gêmeos já têm 5 anos, eles fazem 6 anos no mês que vem. O Gabriel tem 11 anos. E são crianças totalmente seguras, são crianças felizes. E a gente vive muito bem porque pode ficar o tempo todo com eles. Uma das coisas mais importantes que nós conquistamos e que a gente realmente dá valor é que nós podemos estar com os nossos filhos durante o dia, quando eles precisam de nós, porque a noite foi feita para os nossos filhos dormirem. Então, nós nunca fizemos desculpa com eles, e eu gostaria que você, mulher, levasse essa mensagem, e sempre que você tiver alguém que você vai convidar para fazer esse negócio, que tenham filhos pequenos, procure ajudar nesse sentido, procure mostrar o seu exemplo, porque é muito importante a presença da mulher nesse negócio, é muito importante a gente estar ao lado do nosso marido, construindo isso, e sem dar desculpas. Nós também tivemos momentos de muito crescimento no nosso negócio, muitas alegrias, muitos desafios.
Nós tivemos momentos em que as pessoas desistiram do negócio. Nós estávamos quase chegando a diamante, pessoas desistindo. E nós queríamos muito realizar esse sonho. Nós tivemos um sonho muito grande de poder subir num palco, de poder ser reconhecido como diamante, poder levar os nossos filhos para o palco. E realmente foi uma festa maravilhosa. Nós jamais vamos esquecer aquele momento. Todas aquelas pessoas do nosso grupo que torceram sempre tanto por nós, vendo a gente passar. E poder falar com tanta emoção das coisas que a gente conseguiu. Realmente é uma coisa que vale tanto a pena, que só o dia que você puder ser reconhecido, que você puder falar das coisas que você venceu, eu acho que você vai dar tanta importância para isso. Mas lute por isso, porque realmente vale a pena. As coisas mudaram muito na nossa vida. Eu até gostaria de poder mostrar como era a nossa vida antes desse negócio. O lugar onde a gente morava e como as coisas mudaram. Realmente nós falamos para as pessoas, e as pessoas que nos conheceram naquela época sabem que jamais em nenhum outro negócio nós poderíamos ter conquistado as coisas que nós conquistamos. Jamais. E além das coisas materiais que a gente conquistou, os grandes amigos que nós temos. O prazer de poder estar com pessoas como seus diamantes, de poder conviver com essas pessoas, de poder aprender com eles, de poder realmente dar valor às coisas que têm valor nessa vida. De não precisar se preocupar tanto com o dinheiro de hoje, o dinheiro de amanhã, mas saber que a gente construiu algo que é sólido para a nossa vida. Nós hoje moramos no nosso apartamento de cobertura, que nós conquistamos durante esses anos todos, e ele tem mais de 600 metros quadrados. E é um lugar muito bonito, é o mais importante para nós, porque é o nosso lar. Nós já fizemos muitas viagens, nós conhecemos lugares fantásticos, como Porto Rico. Nós estivemos no Havaí, e na volta, quando a gente voltou do Havaí, nós estivemos conhecendo a sede da nossa empresa, em Eida, e nós estávamos com os seus diamantes, com o Daniel, com o Felipe, com a Flávia, com a Renata, com o Alain, o Wilson e a Clélia. Foi muito divertido, realmente, nós conhecermos a nossa empresa, depois que a gente já era diamante, depois de tanto trabalho que a gente fez, pela primeira vez nós estávamos colocando os pés naquela empresa maravilhosa e sentimos um orgulho muito grande. Nós já fizemos viagens fabulosas e de muito valor pessoal para nós. Nós estivemos ano passado na Disney e quando nós começamos o negócio, eu prometi para minha sobrinha, que é minha filhada também, que quando ela completasse 15 anos, eu levaria para a Disney. Que eu daria uma viagem para ela. Mas foi tão maravilhoso que a gente pôde levá-la com a gente. Nós levamos o nosso filho mais velho e levamos a Paula também. E foi uma experiência fantástica. Porque depois que a gente consegue realizar algumas coisas para a gente, fazer essas viagens, poder fazer compras, como muitas vezes nós fomos com os nossos esmeraldas, a gente começa a ver quanto é bom a gente poder levar outras pessoas a fazerem isso. A gente começa a tirar os olhos um pouco da gente, das coisas que a gente conquistou, e começa a visualizar aquelas pessoas que estão no dia a dia trabalhando com a gente, aquelas pessoas que merecem chegar, e a gente poder ver os olhos deles brilharem quando a gente faz essas viagens, quando eles estão realizando seus sonhos também. Nós já realizamos mais sonhos do que nós tínhamos no início desse negócio. Agora, o nosso maior sonho é poder ajudar outras pessoas a conquistarem aquilo que nós já temos. Conquistar essa vida maravilhosa, esse tempo, essa liberdade que nós temos de poder acordar todos os dias, a hora que o sono acaba, e poder fazer as coisas que nós queremos todos os dias, poder conhecer pessoas maravilhosas como nós conhecemos nesse negócio. Eu desejo sinceramente que esse final de semana toque o seu coração, porque esse negócio é feito de emoção, é feito para seres humanos como você. E eu espero que você consiga abrir o seu coração, esquecer os problemas que estão lá fora e tomar uma grande decisão na sua vida. Deus nos presenteou com esse poder maravilhoso que nós temos de poder tomar as nossas decisões. E eu não sei o que vai acontecer no futuro da minha vida, mas eu sei que muito vai depender da minha atitude e da minha decisão. E eu espero sinceramente que você tome a decisão certa e que amanhã você comece por ação na sua decisão. E que um dia eu possa estar sentada aí e ver você aqui em cima contando a sua história. Porque hoje o que eu mais gosto nesse negócio
é poder ouvir a história das pessoas que tiveram coragem, que lutaram e que conseguiram vencer. Muito obrigada, sucesso para todos vocês, foi maravilhoso estar aqui, obrigada. Eu vou tentar contar algumas coisas de como foi para mim, como eu vi esse negócio, como eu me sentia antes do negócio, e todas as coisas que mudaram na minha vida e na minha pessoa. Há 7 anos atrás, nós trabalhávamos com um restaurante, e a única coisa que eu me lembro, que já faz tanto tempo, é que eu tinha uma crença que eu aprendi com o meu pai e com a vida, que o sucesso, o único princípio que eu entendi e conhecia a respeito de sucesso, é que o sucesso era determinado pelo trabalho duro, pela quantidade de esforço e de horas trabalhadas. Essa era a minha crença e era através dela que eu agia. Mas se fosse só o trabalho que determina o sucesso, todo mundo tinha sucesso, sim ou não? Mas então não é só o trabalho que determina o sucesso. Primeira grande lição quando eu vi esse plano: se você quer ter sucesso, não basta apenas fazer o trabalho. Você precisa saber por que você vai trabalhar. Você precisa ter um sonho. E além de ter um sonho, você precisa desenvolver uma atitude positiva. É a sua atitude diante do trabalho. E a motivação, a inspiração, o sonho, a energia pela qual você luta é que vai fazer a grande diferença. Então, como eu acreditava no trabalho, eu trabalhei longos anos na fazenda junto com meu pai. Fui criado no interior. E eu aprendi 2 lições na fazenda. Número 1, que você precisa trabalhar muito duro para vencer. Número 2, que você precisa dar um jeito quando acontecem as dificuldades, os desafios. Muitas vezes nós tínhamos que inovar ou inventar, porque numa fazenda você está longe da cidade, longe do recurso. Às vezes quebrava uma máquina, alguma coisa, e a gente tinha que remendar. Então nós aprendemos a dar um jeito nas coisas. Depois eu cresci e eu fiquei bobo, e aí eu casei. E todos vocês passaram por isso. Eu sei que as pessoas crescem, ficam bobo e casam, sim ou não? Depois têm filhos, e depois são felizes. E aconteceu isso para mim, e eu casei com essa pessoa maravilhosa. E o meu sogro me convidou para trabalhar com ele no posto de gasolina, numa cidade chamada Lagoa Vermelha, extremamente pequena, de 30 mil habitantes, no interior do interior. E aí foi o meu primeiro trabalho onde eu ia testar se eu era capaz de construir alguma coisa ou não. E meu sogro foi uma pessoa extremamente importante, porque ele me encorajou, e ele disse assim: Ricardo, você toma conta desse posto de gasolina agora, e você gerencia isso para mim, administra esse negócio. E eu vou tirar aquelas férias que há anos eu venho buscando e esperando. E já fazia 30 anos que o meu sogro trabalhava duro, de manhã à noite, no posto de gasolina. E ele me disse isso: agora você cuida e eu vou para a praia tirar férias. Pela primeira vez. E eu pensei, e eu imaginava que eu ia vir para um negócio melhor, e eu no começo já percebi que eu ia levar muitos anos trabalhando para depois ter 1 ano de férias. Então já não me entusiasmou muito. Mas eu comecei ali, trabalhei como gerente um longo tempo. E depois de um tempo eu fui caixa do posto. E uma das grandes mensagens que começou a mudar a minha atitude, eu fiquei tempo, e eu era uma pessoa extremamente de bom coração, muito humano, confiava em todo mundo. As pessoas realmente me levavam para onde queria. E chegou um dia, meu sogro me chamou no escritório e disse: Ricardo, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Não vai dar mais para você trabalhar aqui no caixa. E eu levei o meu primeiro susto. Eu disse: meu Deus, será que eu não estou sendo o competente como ele gostaria? Eu não vou ser capaz de trabalhar aqui? Aí ele disse: você é muito coração, você é muito amigo das pessoas, age muito pela boa fé. E nos negócios, se você quer ter sucesso um dia, você precisa aprender uma lição. Você não pode confiar nas pessoas. Você não pode agir com o coração. Você tem que ser frio. Você tem que agir de forma profissional. Foi a minha primeira grande decepção, onde eu tive que fazer uma mudança e deixar de ser aquela pessoa como eu era, natural, aquela na qual Deus me fez, para me tornar um novo ser humano, para poder sobreviver no plano A. E essa foi uma lição que eu nunca esqueci. E aí eu saí do caixa e fiquei um longo tempo fora, porque eu tinha empilhado um monte de cheques sem fundo. Eu via as pessoas como eu via a mim. Eu olhava para uma outra pessoa e confiava. Aí depois disso ele me disse: agora vocês vão ter um negócio próprio. Eu vou dar para vocês esse restaurante, que era ao lado do posto, e vocês vão tocar. E esse é um grande negócio. Se vocês trabalharem muito, forem honestos e tiverem realmente muito compromisso, vocês podem construir a vida de vocês aqui. E vocês podem ganhar muito dinheiro. E eu fui com essa esperança e essa expectativa. Mas ela durou 3 anos.
Por 3 anos nós trabalhamos muitas horas, levantar às 6 da manhã e ir dormir quando o último cliente saía do nosso restaurante e dizia para nós dois: agora você pode fechar o seu negócio próprio. Agora você escolhe a hora que você quer ir dormir, porque agora eu já disse que você pode fechar. Então eu era dono de um negócio, mas eu percebi depois de alguns anos que eu não era dono do meu negócio, era o meu negócio que era dono de mim. Ele dizia para mim a hora que eu tinha que abrir, a hora que nós podíamos ir almoçar e a hora que nós podíamos fechar. E naquele período do restaurante, aconteceram algumas coisas engraçadas. Primeiro que nós tínhamos no nosso restaurante uma família, e eu acho que vocês conhecem muito bem, a família Miranda. Eu acho que quem aqui conhece a família Miranda? É muito conhecida no Brasil. Essa família vinha todos os dias no meu restaurante, quase todos os dias, e ela anda e viaja pelo Brasil inteiro. É aquela família que entra no seu restaurante e mira e anda, mira e anda, mira e anda, entenderam? As pessoas olham as coisas e andam e não compram nada. Então esse era o tipo de cliente que eu mais tinha no meu restaurante. Depois disso, o que nós fazíamos, para você poder entender de onde eu vim, eu era uma pessoa extremamente comum. Eu me sentia uma pessoa sem importância nenhuma naquela época. Eu tinha uma autoestima muito baixa, não gostava muito de mim, não tinha esperança nenhuma de crescer, de fazer sucesso. Eu já estava mais ou menos acomodado, aceitando a vida como ela era. Mas tinha alguns momentos que eu não gostava no meu negócio tradicional. Era quando eu fechava à noite, lá pela madrugada, e eu ia para casa, eu e a Magali, nós morávamos numa casinha pequena, bem próximo do restaurante, fora da cidade, uns 5 quilômetros, bem no alto da montanha. A única visão que eu tinha do mundo e da vida era muito campo, muito pasto e muito mato. Então eu não era o homem ideal para fazer esse negócio da Amway. Eu era muito original, uma pessoa conservadora, tradicional, com pensamentos bem nos moldes antigos. Original para não dizer grosso, vocês me entendem? Eu era uma pessoa assim, extremamente original, vindo do interior da fazenda. Eu era tipo bichinho de estimação, eu tinha medo de pessoas. Era extremamente envergonhado, tímido, e talvez você nunca vai entender isso, porque nem eu consigo entender quando eu olho para mim agora aqui no palco. Eu consigo falar e caminhar aqui como se eu estivesse falando com os meus amigos, mas há 7 anos atrás eu morria de medo de falar na frente de uma pessoa. Eu não tinha nenhum tipo de habilidade de lidar com pessoas. Eu tinha sim uma habilidade tremenda de lidar com os bichinhos lá na fazenda, com galinha, porco, vaca, essas coisas eu entendia, porque eu cresci a minha vida inteira me relacionando com os animaizinhos. Numa fazenda você vê uma pessoa a cada ano. Quando chegava a visita, o pai sempre tem orgulho dos filhos. E ele queria nos apresentar para os seus amigos. Olha, eu tenho 6 filhos. Por favor, meus filhos, venham aqui, quero apresentar vocês para um grande amigo do pai. Quando ele mencionava de chamar, eu já estava lá no galpão, eu fugia, eu corria porque eu tinha medo das pessoas. Então eu conto isso para você, para ver quão limitado eu era, quão difícil foi para mim vencer nesse negócio, vencer a mim, vencer o desafio da limitação, vencer o desafio do medo. Mas eu saía do restaurante tarde da noite e chegava naquela casinha de conveniência de 80 metros quadrados, uma casa pré-moldada, eu nem sei se ainda existe, é aquelas que vem uns blocos de concreto, as paredes são muito finas e muito frágeis, e quando dava vento forte, nós casadinho novo, cheio de sonho, cheio de emoção. Esse é o final do lado A. Por favor, vira a fita para ouvir a continuação deste programa. Gaúchos, sim senhor. Início do lado B. Cheio de ilusão. E a minha esposa nunca tinha vivido fora de casa, então ela tinha medo de dormir naquela casa quando dava alguma chuva, algum vento forte, porque balançava, a casinha era meio frágil. Mas nós tinha algo especial entre nós dois. Em primeiro lugar, que nós nos amávamos muito. E nós pensava que um dia nós ia sair de lá. Nós nunca vimos as coisas como elas eram. Nós sempre olhamos como elas podiam ser no futuro. E nós tínhamos já planos de crescer e nos mudar de lá. Mas eu chegava à tarde da noite com um cheiro mesclado. Era um pouco de arroz, um pouco cheiro de feijão, um pouco cheiro de galeto, porque eu tinha uma galeteria. E muitas vezes eu fui assador de galeto. Quando o empregado que assava o galeto não vinha, adivinha quem que substituía? Eu, porque eu era o dono. Dono dos negócios nem sempre tem favorecimento. Às vezes eu tinha que ir para a cozinha ajudar a fazer a comida, às vezes nós tínhamos que servir. As pessoas chegavam todas ao mesmo tempo no restaurante e elas queriam ser servidas no mesmo minuto. Então às vezes você tem que se multiplicar em diversos. Mas eu chegava com esse cheiro mesclado e a única coisa que eu pensava era 1, 2 da madrugada e era extremamente frio em Lagoa Vermelha. Horrível de frio, às vezes abaixo de 0. E eu não me identificava muito com o banho, eu não gostava muito de tomar banho, falar bem a verdade.
E eu olhava para minha esposa e eu perguntava, amor, e eu sempre usava um termo que pudesse atrair a resposta que eu queria. Amor, o que você acha? Mexer aí, ver se eu preciso tomar banho hoje. E aí a Magali dizia assim para mim, eu nunca vou esquecer. Ricardo, eu prefiro dormir com o Ricardo em vez de dormir com o Galeto. E aí então eu ia para baixo do meu chuveiro de conveniência e eu me explico para que você entenda. Eu tinha um banheiro de 1 metro quadrado. Eu ficava no meio do banheiro, eu abria a torneira da pia, abria a torneira do chuveiro e puxava a descarga sem fazer nenhum esforço, não precisava caminhar, por isso era um banheiro de conveniência. E lá estava eu, à 1h30 da madrugada, tentando tomar banho. Eu nunca fui muito corajoso, eu não conseguia entrar debaixo do chuveiro na água fria. Alguém aqui consegue? E tinha uma particularidade, nós tínhamos um chuveiro Lorenzetti de metal, sabe aqueles grandão redondo de metal Lorenzetti? Alguém aqui já tomou banho em algum chuveiro, para nós se identificar? Ele tem uma particularidade, a chuva sai bem fininha, lembram? As gotinhas bem fininhas. E eu abria a torneira do chuveiro, naquela época era só uma, não era moderno ainda, era só uma, hoje já é 2. As coisas evoluíram. Eu abria a torneira do chuveiro e colocava a mão para saber se a água estava na temperatura ideal, porque eu não conseguia entrar antes. E estava a água fria. E ele tem outra particularidade. Ele só esquenta a água quando você fecha a torneira, entende? É incrível, era coisa moderna. Então eu ia fechando a torneira e levando a mão, fechando e levando. E às vezes ele dava choque, era campeão para dar choque. Aí o que eu fiz para vencer esse desafio? Eu tive uma ideia. Eu comprei um chinelinho Havaiana, vocês conhecem? Eu calçava o chinelinho Havaiana e aí eu abria a torneira tranquilo, não dava mais choque. Quem já viu em algum banheiro, em alguma residência, um chinelo Havaiana dentro do box? Por favor. Então não estou mentindo, era uma grande verdade. E assim é que nós vivíamos, com as coisas mais comuns e mais simples da vida. Mas quando eu vi esse plano, eu vi uma esperança. E o ser humano vive algum tempo sem comer, vive algum tempo sem beber água, e vive alguns minutos sem respirar, mas não vive nenhum segundo sem esperança. E esse negócio me deu esperança. Quando eu vi esse plano, eu e a Magali estávamos buscando algo. Você só vai conseguir construir algo diferente na sua vida, algum grande negócio, se você estiver buscando algo. Eu estava inconformado, eu queria mudar. Eu já tinha me dado conta que aquela não era a vida que eu queria viver para sempre. Eu não queria que os meus filhos crescessem com tantas dificuldades. Eu não queria que se repetisse um modelo de vida que eu tive que viver na infância para os meus filhos, com todas as limitações. E eu tinha um único sonho, que é um sonho quando você casa e tem o seu primeiro filho. E você é pai, e você ama seu filho, e você é um pouco bobo. Eu era bobo, eu era um pai fresco ainda. E tinha uma situação que me doía no coração. E essa foi a grande razão pela qual eu decidi me envolver no negócio. Eu não decidi fazer um negócio quando eu vi, mas eu decidi entrar nesse negócio, por uma única razão. Todos os finais de noite, e que nunca tinha hora, às vezes a 1, às vezes a 1h30, às vezes às 2 da madrugada. Nós víamos o nosso filhinho deitado num colchão, coberto com uma coberta, dormindo atrás do balcão do restaurante. Porque eu não tinha dinheiro para pagar uma empregada, e eu não tinha ninguém para deixar o meu querido filhinho, o primeiro, que tinha 4 anos. Numa outra posição estava minha esposa, sempre nesse horário, fechando o caixa, fazendo as contas. E eu tratando de limpar o balcão, conferir as bebidas, fazendo coisas. E nós tínhamos um único sonho naquele momento: fechar o nosso estabelecimento e poder ser uma pessoa comum. Eu não tinha um sonho de ser especial. Eu tinha um sonho de viver como as pessoas comuns. Eu queria dormir numa hora comum. Eu queria poder ir para casa na hora que eu decidisse. E numa noite, eu nunca vou me esquecer dessa cena, porque ela marcou a minha vida. Ela me transformou. Um homem chegou a 1h30, 2 da madrugada, numa noite fria de chuva. E a única coisa que eu queria era dormir. E ele entrou pela porta já um pouco bêbado. Já tinha tomado um pouco. E ele sentou na última cadeira, lá onde você está sentado. Na última cadeira, na última mesa do meu restaurante. E ele levantou a mão e disse: Ricardo, me dá uma cerveja. E naquele momento passou uma imagem, um filme na minha mente. Eu olhei para minha esposa querida fazendo caixa. Eu olhei para o meu filho dormindo no chão, às 2 da madrugada. Porque o pai e a mãe dele não podiam estar com ele em casa. E eu olhei para aquele homem e eu disse para mim, a última coisa que eu fiz, eu olhei para dentro de mim. E eu falei comigo mesmo:
Através do pensamento, você fala com você mesmo. Eu pensei, eu falei comigo mesmo. Que tipo de homem eu sou? Que tipo de trabalho eu faço? Que tipo de vida eu tenho? Que um homem bêbado às 2 da madrugada diz para mim, para minha esposa e para o meu filho, a hora que nós podemos ir dormir. E daquele dia em diante, eu queria um novo negócio. Eu estava determinado a mudar de trabalho. E aí foi que nós encontramos o negócio da Amway. Nós nos envolvemos de uma forma muito simples, porque eu achei que esse negócio era extremamente simples. Consumir produtos que eu já consumia, mudando o tipo do produto e mudando a forma de comprar. E falar para as outras pessoas. E eu disse para minha esposa, eu estou com você nesse negócio. Eu acredito nesse negócio. Eu pude enxergar o potencial logo no começo do plano. Eu me entusiasmei com os resultados. Eu nunca vou me esquecer que eles escreveram que você ia ter dinheiro, tempo e segurança. Eu não tinha dinheiro, portanto eu queria muito ter dinheiro. Eu não tinha tempo livre para nada. Eu não tinha nem férias. Eu queria ter tempo livre para viver. E eu queria ter segurança de que pudesse fazer algo que não terminasse, que pudesse durar para o resto da minha vida. E aquelas 3 coisas me chamaram a atenção e por isso eu decidi entrar no negócio. Mas eu disse para Magali, eu faço com você, desde que eu não tenha que falar para ninguém. Para você ver quanto que eu entendi o negócio. Eu disse para ela, se não tiver que falar para ninguém, falar na frente das pessoas, contar para alguém, eu estou com você nesse negócio. E foi muito tempo assim, a minha esposa começou a mostrando o plano, e ela tinha mais autoconfiança, ela tinha sido professora uma época, e assim nós fomos 3, 4 meses no negócio engatinhando, sem compreender o negócio, sem ter a visão da grandiosidade. E aí fomos convidados para ir numa convenção, em março de 1992. Nesse momento, eu fui muito claro, quando minhas irmãs telefonaram de São Paulo e disseram, você não sabe da melhor notícia. Nós fomos convidados para ir numa convenção em Atlanta, nos Estados Unidos. E eu disse, parabéns, vocês merecem, vocês são gigantes. Nós sempre tivemos os melhores uplines. Quero fazer um parênteses, nós tivemos os melhores professores. E o melhor professor não é aquele que fala mais bonito, não é aquele que é mais inteligente, não é aquele que sabe mais, mas é aquele que tem a capacidade de extrair de dentro de você o que você tem de melhor. E eu tive essas pessoas que me encorajaram, que me inspiraram, que me fizeram superar, que me fizeram vencer os medos, que me fizeram acreditar em mim. Eles diziam, você pode, você é especial, você fala como ninguém, as pessoas gostam de você, você vai ser um líder nesse negócio. E era assim que os meus uplines diamantes me tratavam. E aí eu disse para eles, que ótimo, parabéns, vocês têm que ir lá e aprender, e depois vem e contam para nós. E minha irmã disse, não, pare um pouquinho, Ricardo, você não entendeu. Nós todos fomos convidados, eu, você e a Magali. E aí eu não hesitei, eu nem pensei, eu disse, eu não vou. Mas eu não disse que eu não ia porque eu não queria ir na convenção, conhecer os Estados Unidos, viajar, realizar um sonho, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para ir, custava na época $2, $3 mil. E eu vou encurtar essa história. Depois de 30 dias que minha esposa disse para mim no meu ouvido, do lado direito. Quando esse cansava, ela dizia do lado esquerdo. Ela dizia, nós vamos para os Estados Unidos, imagina que eu vou perder essa oportunidade de conhecer os Estados Unidos, de viajar, ficar num hotel 5 estrelas, que é o meu sonho, e ir na convenção para aprender a construir esse negócio, porque eu quero ser diamante. Ela já tinha a visão e a decisão tomada. Eu ainda não. E eu dizia, mas nós não podemos ir, entenda, de onde é que nós vamos tirar dinheiro? E eu vou contar uma história que é extremamente profunda. Meu sogro é uma pessoa que acredita muito em Deus. E durante todos esses 30 dias que antecederam a nossa viagem, ele pedia para mim, tire da cabeça da sua esposa essa ideia maluca de ir para os Estados Unidos, fazer um negócio que não existe, uma loucura dessas, arriscar, perder esse dinheiro. Eu estou aqui há 30, 40 anos e nunca tenho visto esse dinheiro sobrar nas minhas mãos. E agora você vai arriscar botar fora $2, $3 mil, nós podemos quebrar. E ele rezou por muitas e muitas noites que eu vi, e isso corta o meu coração. Ele rezou pedindo a Deus que tirasse de nós essa ideia maluca de ir na convenção. Mas graças a Magali, e os méritos são só dela, ela não desistiu. Quando ela tem algo na sua mente e decide, nunca ela muda. E dali a alguns dias nós fomos para os Estados Unidos. E eu passei por uma experiência de vida que marcou a minha vida, que mudou a nossa vida. Eu fui num final de semana chamado Final de Semana dos Sonhos, em Atlanta, na minha primeira convenção, a 3%, não entendendo nada do negócio. Eu não tinha nenhum sonho ainda. Eu ainda não acreditava que eu podia ser alguém. E eu tinha só um sonho naquele momento, ser alguém. Alguém respeitado por aquela pessoa mais importante que eu achava, eu mesmo. E no final de semana eu ouvi vários palestrantes. Eu tive a felicidade de ouvir
10 casais de diamantes ensinar e contar a sua história. Eu ouvi-lhes falar de princípios e valores que eu nunca tinha escutado antes. Eu vi as pessoas contarem de um estilo de vida que nem em cinema e nem em filme eu tinha visto. Eu via o espírito que unia aquelas pessoas, as pessoas servindo as pessoas demonstrando carinho e amor. Eu me encantei com o negócio. Eu verdadeiramente fui tocado no fundo do coração e eu fiquei maravilhado com essa oportunidade. Eu queria isso para mim como nada no mundo. Era uma vontade enorme de construir isso e um dia poder ter resultado, um dia poder provar para mim que tinha dado certo. E na última noite, quando eles contaram suas histórias, eu me identifiquei. Quando o Briggs subiu ao palco e contou algumas coisas da sua história, ele entrou dentro do meu coração e fez uma grande revolução. E daquele dia em diante eu encontrei uma razão para lutar e uma razão para viver. Algo que eu ainda não tinha. Alguma coisa que desse sentido na minha vida. E eu voltei para casa decidido, apaixonado por esse negócio. Por um detalhe. Porque eu vi dentro desse negócio da Amway algo que eu nunca vi em nenhum outro negócio do mundo. Amor entre as pessoas. Eu nunca vi amor no negócio. Quando se fala em amor nos negócios, ele diz não, isso é perigoso. E essa foi a grande razão pela qual eu me visualizei e decidi naquele dia, naquela noite, naquela convenção, não construir o negócio da Amway. Eu tomei a minha decisão de ser diamante. Desde aquele dia, nunca ela mudou. Eu nunca mais tive dúvida. Eu não consegui dormir mais nenhuma noite sossegado. Eu ficava ansioso. Eu estava extremamente entusiasmado. E eu voltei para casa diferente, falando. Eu não sei qual a mágica, eu ainda não entendo porque isso é uma emoção, é um sentimento. Eu voltei para casa falando, eu perdi os medos. E eu falava para todas as pessoas que tinham um negócio maravilhoso, uma coisa incrível, um negócio para você transformar a sua vida. E foi assim, de tanto contar para tantas pessoas, que a cidade inteira de Lagoa Vermelha ficou sabendo em um mês. Nós contactamos e eu falava na rua, eu falava no banco, eu falava no posto, no restaurante, em qualquer lugar. Para qualquer pessoa que se mexia e respirava, eu mostrava o plano. E aí nós crescemos muito rápido. Em um ano nós chegamos à Pérola. E eu nem sei como, hoje eu não consigo lembrar. Mas duas coisas eu nunca vou me esquecer. Nós tínhamos uma determinação muito forte. Nós fazia isso como a coisa mais importante da nossa vida. Eu tinha uma crença muito grande no nosso futuro. E muito entusiasmo. E aqui está a receita. Era um entusiasmo maluco, era uma coisa fora da realidade. Até meio fantasioso. As pessoas me chamavam de louco, às vezes me chamavam de pastor. Mas eu não conseguia deixar nada me perturbar. A visão, o sonho era tão grande, a vontade era tão grande. E nós superamos todos isso. E aí nós fomos à Pérola, chegamos à Pérola na primeira convenção do Brasil. E nós não entendíamos nada da estrutura do plano, nós chegamos um mês atrasado. Era para chegar em março, para em agosto, no mesmo ano fiscal, ser Esmeralda. E aí eu tive que carregar um peso chamado PIN de Pérola por 11 meses. Eu já estava cansado de ouvir as pessoas do meu grupo me chamar no palco, num open, num seminário. Agora nos ajude a receber nossos queridos Pérolas, Ricardo e Magali. Esse som me incomodava. Foi 11 meses, eu andava de lado, aquele PIN já estava pesando. E aí chegamos a Esmeralda depois de 11 meses. E quando eu cheguei a Esmeralda, eu voltei para minha cidade, feliz, com emoções mistas, alegria e felicidade. E eu comecei a contar para as pessoas que não acreditaram, que riram, que gozaram, as pessoas que realmente faziam coisas que nos deixavam para baixo às vezes. Eu disse, nós conseguimos, está funcionando, é verdade. Aí eles diziam assim, eu sabia que para você ia dar certo. Porque vocês foram os primeiros, para os primeiros eles pagam, ganham dinheiro para depois mostrar que funciona. E aquilo me fez tomar a segunda decisão. Eu disse para mim mesmo, eu hei de ajudar o maior número de pessoas a chegar à Esmeralda, para provar para todas essas pessoas da minha cidade, e não só para eles, mas para todo o Brasil e para o mundo inteiro, que esse negócio não foi desenhado por Ricardo e Magali, foi feito para todos vocês, para todas as pessoas, para todos aqueles que têm um sonho e estão dispostos a lutar. E desse dia em diante, eu focalizei 100% nas pessoas do nosso grupo, naqueles que já tinham uma atitude, um compromisso, um sonho, que sabiam servir as pessoas, que levavam esse sonho para os outros, que não paravam em casa vendo televisão, pessoas que não queriam ser comum. Nós encontramos os melhores em cada noite, em cada sala de uma casa diferente, numa cidade diferente, sentado numa cadeira, nos planos que nós falávamos, sempre tinha um sonhador, sempre tinha um que fazia a diferença. Em cada noite nós patrocinamos um, e de um em um
Depois de mais um ano que eu era Esmeralda, nós ajudamos 16 casais a chegar à Esmeralda. E essa foi a coisa mais maravilhosa que esse negócio trouxe para mim. Foi a coisa mais encantadora desse negócio. É algo que cada vez que eu falo, eu lembro, eu vivencio, eu experimento a emoção de novo. Eu vi num palco de uma convenção nossa, 16 esmeraldas. Nós fomos juntos para os Estados Unidos comprar o vestido de cada uma delas. Eu me diverti muito nessa fase. Eu estava iluminado, eu estava agradecido a Deus por ter me dado tanta inspiração, tanto jeito, tanta ajuda para ajudar e tocar na vida dessas pessoas. E a minha receita, a única coisa que nós fizemos muito, nós realmente amávamos as pessoas da nossa organização. Eu me desprendia de mim e eu só conseguia olhar para os outros. Eu não via a hora de ver um monte de pessoas chegando no sucesso. Talvez essa tenha sido a receita pela qual nós conseguimos mudar tantas vidas. Hoje nós já temos um casal de diamantes na nossa organização. Depois disso nós tivemos como Esmeralda 5 redes qualificadas a Silver. E a 6ª rede a 12%. Eu não tinha dúvida de que eu já seria um dos primeiros diamantes do Brasil. E nós vínhamos numa velocidade, num momento extremamente positivo e determinado. E aí veio um desafio. Deus sempre manda recados, às vezes de uma forma diferente. Você entende como uma desgraça. E Ele manda lições certas por caminhos estranhos. Nós perdemos a 5ª perna, eram poucas pessoas na rede. O líder era muito ansioso. Ele chegou na meta forçando, antes da hora. Ele não nos escutava. Eu queria que ele demorasse mais chegar. Ele disse, em agosto, eu coloquei a meta e eu não vou perdoar. E aí a rede caiu de Silver para 18. No outro mês caiu para 15. E ele perdeu o foco do sonho, perdeu a coragem, se estremeceu. E nós corremos na profundidade, nós não tínhamos experiência, não sabia ainda lidar com profundidade com pessoas. E perdemos a rede durante um ano. A 6ª perna era uma pessoa um pouco limitada, muito fraco, longe de nós. Construiu uma rede no outro estado. E também por dificuldades, por falta de se relacionar, as pessoas boas que entravam no grupo não se identificavam com ele e ele também acabou. E nós começamos tudo de novo, a 5ª e a 6ª perna. E aí nos tomou 4 anos e meio para nós formar as 6 redes e chegar a diamante. Chegar a diamante é terminar aquilo que você começou. Eu espero que cada um de vocês termine aquilo que você começou. Chegue aonde você se propôs. Vá até o final. Não desista nunca. Comece quantas vezes for necessário. Às vezes você precisa encontrar um sonho mais grande do que você já tem. Para você recomeçar, você precisa sonhar tão grande quanto nunca você sonhou antes. Para ter a energia, a inspiração, a força interior que te levanta, que te dá visão, que te dá coragem para recomeçar. E nós chegamos a Diamante e tivemos uma convenção maravilhosa, um reconhecimento que era a coisa mais brilhante que nós entendemos nesse negócio. Nós descemos de uma limusine, nós passamos por um longo caminho no meio das pessoas, num ginásio chamado Gigantinho, com 15 mil pessoas. E tudo escuro, e as pessoas todas com uma espécie de luzinha acesa nas mãos. Eu nunca vou me esquecer desse momento. A nossa razão, que era uma, aquele primeiro filho, se transformou em 3. Eles são 3 agora. Eles estavam no palco, lindos, de smoking, com a empregada que cuidou deles e foi uma pessoa extraordinária que Deus colocou na nossa vida. Nossos queridos diamantes nos chamaram. Nossos pais estavam ali embaixo. E eu nunca vou me esquecer que nós subimos no palco, nós caminhamos por aquele corredor e subimos no palco como esmeralda e descemos no palco como diamante. É um momento raro, único. São segundos que vão transformar a sua vida. E naquele momento eu subi no palco. Eu olhei para todas aquelas pessoas que eu já tinha aprendido a amar. Eu só pude agradecer a Deus. E a única coisa que eu disse para mim: está feito. Era o que eu tão sonhava dizer: está feito, está terminado. E aí nós começamos a viver recompensas e um estilo de vida incrível. De todas as coisas lindas que nós conquistamos muitas coisas. Eu já tive os melhores carros, Mercedes, BMW, Chrysler. Nós temos uma cobertura lindíssima de 650 metros quadrados, desenhada pela minha esposa. Tem 6 banheiros, não um, e nenhum é de conveniência. E eu tive o trabalho de colocar o melhor chuveiro
que existia na praça. Alguns deles vieram da Itália. É uma ducha. Sai um monte de água. Ao mesmo tempo, muito quente. Tem duas torneiras, uma quente e uma fria. E hoje, eu entro debaixo do chuveiro. Eu fico 1h30 tomando banho, para me cobrar do tempo que eu era pobre e tomava banho no minuto. Além dessa maravilha, nós temos também muitas viagens lindas que não nos tomaria tempo para contar. A viagem que eu fui para o Havaí foi uma coisa emocionante e que marcou a minha vida. Mas dentre todas as coisas que eu conquistei com esse negócio, o maior prêmio, o mais nobre, o mais lindo e o mais emocionante, a pessoa que eu me tornei. Não tem nada no mundo que possa pagar. Isso é a coisa mais gratificante que esse negócio da Amway trouxe para mim. Sucesso verdadeiro. Ser diamante, para mim, é ter sucesso verdadeiro, legítimo. E sucesso verdadeiro para mim é ter as coisas que o dinheiro pode comprar, mas ter todas as coisas que o dinheiro jamais vai poder comprar. Ter pessoas como vocês, ter amigos como vocês, ter o respeito das pessoas, ter a admiração de algumas pessoas, se sentir alguém importante, gostar de si, se sentir melhor do que você era no passado. Isso é a coisa mais linda desse negócio. Eu quero que você tome uma decisão essa tarde. Tome a sua decisão de se ver aqui no palco, contando a sua história, podendo dizer para você as palavras mais lindas e mais emocionantes. Eu venci, eu consegui terminar aquilo no qual eu comecei. Levante agora, levante de pé, desencruze os braços, vá à luta, faça o que for necessário, sonhe grande, olhe para o futuro, desencruze os braços e vá a diamante, porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Boa tarde, sucesso para vocês.